adequada, a gente destrói todos os vírus e nunca teremos herpes. Outras, quando o sistema imunológico não está lá, essas coisas, nós podemos ter a prima infecção herpética, né, a gengiva estomatite herpética aguda, que é a primeira manifestação clínica. Pode ser que o vírus migre para o gânglio e jamais seja reativado, mas na grande maioria das vezes ele vai ser reativado em recorrências, que depende do quê? De alguns fatores predisponentes, né? Baixa imunidade, luz solar, alterações hormonais. Esses fatores fazem com que o vírus migre, né, para a região ali da face e vai desenvolver as lesões. Algo que foi muito falado na aula passada não adianta eu tratar depois de 48 horas do aparecimento das lesões, porque os vírus já migraram novamente para os gânglios. Então, o HSV1 é uma reativação e causa lesões nas partes superiores. Já o HSV2, ele é reinfecção. Então, todas as vezes que, por exemplo, por contato sexual, a pessoa tem, né, contato com o vírus, ela vai desenvolver nova infecção, certo? E é muito importante, no caso das lesões herpéticas em boca, tratamento precoce, lá nos primeiros sinais prodrômicos, quando o paciente sente a coceirinha, né, o prurido local, já começar a tratar. Tratamento farmacológico, né, a Prof. Letícia falou bastante do laser, né, que é uma opção, porque ninguém gosta de ter as lesões ali, e normalmente elas aparecem quando nós estamos numa situação de estresse. Imagina, a pessoa vai casar, vai se formar, e aparecem as lesões herpéticas. Assim, 3 minutos, né, revisado a parte de herpes, né, parte superior, parte inferior. A G acontece mais em crianças e tem uma manifestação sistêmica. Febre, dor de garganta, linfadenopatia, mal-estar. Então, tem que cuidar para que não seja feito o diagnóstico errôneo, né? Não vai dar antibiótico para a criança que está nessa situação, exceto que haja infecção secundária. Normalmente, é só tratamento de suporte, né? Gelatina, danoninho, sorvete, antitérmico, analgésico, se tiver dor e repouso. O corpo dá conta do recado, tá? Fizemos aí uma breve revisão e eu gostaria de saber de vocês o que vocês leram a respeito de herpes, o que vocês viram, para tirar dúvidas. Alguém já começou a ter herpes com esse tanto de aula voltando de uma vez? Sobreviveu, professora Ana? Não baixou a imunidade ainda, não? Nossa Senhora! Ainda herpes não deu, mas cabelo não tem quase mais. Pensa, vai piorar muito. Eu achei um cabelo branco. Nossa, o dia que eu achar um cabelo branco, o dia que eu achar um cabelo branco, eu vou estar tão feliz. Nossa, vem aqui na frente, branco, duro, assim, que fica arrancado o cabelo. Bem, pessoal, perguntas, esse é o momento. Nós temos 3 minutos para perguntar, para a gente começar a falar sobre pênfigo. Nossa, uma hora dessa eu fico tão feliz, é bem isso, eu falo cri também, mas uma hora dessa eu fico tão feliz, né? Ou feliz ou infeliz. Ou eles sabem tudo, ou eles não sabem nada. Vamos acreditar na primeira hipótese, tenho certeza. Letra A, estou sabendo tudo. 30%, professora. 30%, Renato? Vixe. Já é alguma coisa, né? Ana, acho que a gente pode começar. Tá. Vamos lá, já chegou, ó, quase 50 chegaram. Tá. Eu cedi para a Dani essa primeira parte do pênfigo, e daí eu vou comentar sobre a parte do pênfigoide. Isso aí. Já que vocês gostam de ouvir eu falar, né, gente? Então eu vou falando, eu só vou... Daí, Ana, pedindo para você passar, já que você está com o comando do negócio. Tá. Bom, pessoal,
Dentro das lesões, né, imunológicas, nós falaremos sobre pênfigo, né? Existem 4 tipos principais de pênfigo: o vegetante, o foliáceo, o eritematoso e o vulgar. Só que o principal deles é o pênfigo vulgar. Então, nós vamos focar principalmente na parte do pênfigo vulgar. Pode passar, por favor? Quando se trata de pênfigo, a lesão, né, fundamental são as vesículas e as bolhas, tá? A princípio, elas aparecem em boca, tá? Então, o pênfigo é uma lesão mucocutânea, certo? Fique bem claro isso para vocês. Aparece tanto em mucosa quanto em boca. Por que é importante que o dentista conheça sobre pênfigo? Porque as lesões bucais aparecem em boca até 2 anos antes de ter a disseminação, a eclosão sistêmica. Então, se o dentista estiver atento e conseguir fazer o diagnóstico dessas lesões em boca, comprovado que é pênfigo, ele já consegue, né, tratar ou pelo menos encaminhar o paciente, se já houver lesões em pele, para o dermatologista para fazer o tratamento para evitar que haja essa disseminação. Pênfigo é relativamente comum, certo? E como que vão aparecer as lesões? Como eu falei, são lesões bolhosas, e uma característica muito interessante é que essas bolhas rapidamente arrebentam. Lembra da aula passada que a proficiente relatou um caso de uma aluna que tinha lesões herpéticas lá no palato, tá? Que tinha as bolinhas ainda, que ela falou, vem aqui que eu preciso fotografar, porque é rápido, arrebenta em boca. Tá? Arrebenta por quê? Porque está toda hora falando, mastigando. Então, uma das características do pênfigo em boca é o teto da bolha, certo? Então, normalmente, essa bolha se forma, logo ela se rompe e fica aquela pseudomembrana, que é o teto da bolha, sobre a bolha, certo? Isso vai arder, vai incomodar bastante, tá? Em algumas situações vai causar ulcerações ali, e isso vai diminuir o apetite, a pessoa acaba comendo menos, alimentando-se menos, a tendência é o sistema imunológico também dar uma decaída e pode proliferar mais as lesões. Então, nessa imagem aí, nós vemos vários casos de pênfigo em várias regiões, essa ali debaixo da língua, bem clássico, dá para ver o teto da bolha, tá? E nós vamos falar para vocês a respeito de como fazer uma manobra clínica para identificar se diz respeito ao pênfigo ou não. Pode passar, Ana, fazendo favor. Tá? Nós temos várias lesões, uma das características a respeito do pênfigo também, essa parte da gengivite. Aí a Prof. Letícia entrou, chegou antes do esperado, né, Lê? Sim, escapei. Uma gengivite descamativa também é comum no pênfigo. Observe nessas imagens que qualquer região da mucosa pode ser acometida, não apenas na mucosa, mas também a pele do paciente, na região de lábio, pode ser acometida. Então, a importância, novamente, lesões em boca, né, que podem evoluir para lesões em pele. É uma das características principais da importância do diagnóstico precoce do pênfigo. Prof. Cíntia, vamos falar alguma coisa? Estamos aí. E realmente, os casos que a gente teve aqui, graças a Deus não é uma coisa tão comum, a gente está vendo. Se vocês já ouviram falar do tal do fogo selvagem, é essa doença que ela é conhecida. Porque a partir do momento, não só da boca que a gente vê o estrago que é feito, mas no corpo é algo muito, digamos, cruel com o paciente. A gente atendeu aqui uma senhora que ela já tinha um diagnóstico de pênfigo e ela tinha vindo para poder tratar infecções secundárias
em cima das lesões que ela tinha, tá? Das lesões bucais, encaminharam ela pra gente. E aí, na hora da anamnese, ela fazendo o relato, para vocês terem uma noção de quanto assim, judia muito do paciente, o quanto que é importante nós detectarmos cedo, a paciente relatava que quando ela ia tomar banho, o ralinho do banheiro entupia com a própria pele dela, né, e que ela dormia com os punhos só amarrados, assim, em pé, porque não podia ficar deitada em uma cama, nada, porque ela simplesmente perdeu, tinha bolhas por todo o corpo, e aí a hora que a pessoa deita, daquilo cola, dói mais, né, então a hora que ela vai levantar no tecido, qualquer coisa, ela tinha que ficar praticamente nua, porque nada poderia colocar no corpo, porque junto com as bolhas, soltam o líquido da bolha, e ele adere aos tecidos, então isso acaba judiando muito, muito mesmo do paciente. Então, só para a gente ter uma noção do quanto que é relevante nós conseguirmos estarmos atentos a essas alterações, que a maioria das vezes elas já chegam com características ulcerativas, né, e assim, eu vou mostrar 2 casos, que são casos grandes, mas assim, perto desses que a professora Daniela está mostrando, poderia passar como alguma outra alteração, né, e que graças a Deus nós conseguimos detectar num momento ideal, o paciente mesmo, alguns que a gente acompanha, estão sob controle do problema, tá? Pode tocar aí, Dan. E essa história da profissão estava junto, então me marcou muito, e todas as vezes eu contava a mesma história. Por quê? Porque é muito impactante você ouvir de uma pessoa que a parte mais difícil da vida dela era ter que recolher a própria pele após tomar o banho, porque quando você toma banho e lava os cabelos, aquelas que têm cabelos grandes, né, compridos, acaba ficando aqueles cabelos no ralo. Imagina, ela tinha que tirar a pele do ralo para desentupir, né? Imagine a dor. E se tivesse sido feito precocemente o diagnóstico, muito provavelmente não teria chegado a esse ponto, tá? Nessa primeira lesão aí em lábio, observem que tem o início da formação de uma bolha. Então, no pênfigo, algo interessante é uma manobra clínica que nós fazemos, chamado de sinal de Nikolsky. O que é o sinal de Nikolsky? É você, quando desconfia ser pênfigo e não tem todas essas lesões na forma de bolha, como a prof. Cíntia falou, normalmente as lesões chegam ulceradas já. A mucosa chega ulcerada porque as bolhas arrebentam. Então, o que pode ser feito pegar uma área íntegra da mucosa, pode ser lábio, pode ser mucosa jugal, e friccionar essa área íntegra, certo? Você friccionando, porque no pênfigo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter perda dos desmossomos que prendem ali o tecido epitelial no tecido mucoso, tá? E por isso que desprende e forma aquela área passível de o líquido intersticial entrar e formar a bolha, tá? E quando esse líquido extravasa, igual a Cíntia falou antes, gente, sai junto muitas proteínas plasmáticas, certo? Que é por conta de serem puxados, né? A pressão osmótica faz com que saia proteínas plasmáticas. E isso dá um cheiro ruim. Se vocês forem ler a respeito, vocês vão ver que alguns autores colocam que é cheiro de ninho de rato, certo? Por quê? Porque é um cheiro ureico decorrente das proteínas que extravasam ali do plasma, tá? E essa manobra justamente faz com que, quando você friccione, se for pênfigo, né, ele tem a tendência a, alguns minutinhos depois, formar a bolha, tá? Então, nós falamos assim, sinal de Nikolsky positivo, o que no pênfigoide não acontece, apesar de o pênfigoide ter uma característica clínica muito similar ao pênfigo. Nessa imagem aí de baixo, nós conseguimos perceber bem o teto da bolha, que eu comentei com vocês. Então, dificilmente a gente encontra na forma de bolha, mas a gente vê essa pseudomembrana aí, que é o teto da bolha. Letícia, Cíntia?
A Ana quer falar dos pemphigoides. Por enquanto, tô só ouvinte aqui. Depois eu faço minhas considerações. Faça os seus pitacos, como você mesmo diz, né? Pode passar. Pode passar. Pessoal, olha só, em pele, tá? Eu me recordo uma vez que o paciente, ele chegou lá em Cascavel e ele falava assim que doía e coçava, certo? E para coçar aquela área, quando começava a descamar, ele ia para a parede, para o batente da porta. Encostava no batente da porta para coçar. E a situação das costas dele estava horrível. Certo? Então, esse caso aí não é daquela que a prof. Cíntia comentou, mas provavelmente estaria dessa situação. É como se tivesse ateado fogo ao corpo do paciente. Por isso, né, o fogo selvagem. Então, essas daí já têm manifestações em pele, mas não necessariamente logo que tem manifestações em boca, tem em pele. Lembra lá, sempre, normalmente, começa as manifestações em boca antes. E essa em face, a gente pode confundir com outras lesões, por isso que tem que estar atentos, né, ao diagnóstico e desconfiar da possibilidade de ser pênfigo, que é uma doença autoimune, né, gente? De repente, o próprio corpo começa a produzir anticorpos que agem contra esses desmossomas, destroem os desmossomas que fazem a ligação ali. Pode passar. Quer comentar, Cíntia, esse? Sim. Sim. Eu estava demorando aqui para abrir o microfone. Esse daqui é um dos casos que nós tivemos aqui na universidade, né, que o paciente veio encaminhado de uma unidade básica de saúde de um município próximo daqui de Moarama, e apresentando já essas áreas todas ulceradas. O que é muito relevante, gente, quando nós estamos falando de doenças vesiculares bolhosas? A anamnese é importante sempre, toda a vida, né? Um dado que é dado na anamnese muda tudo, mas uma consideração anamnética que é muito relevante quando nós estamos falando de lesões, quando a gente vê esse caráter ulcerativo, é ouvir o paciente. Como que surgiu? O paciente vira e fala assim, aparecem umas bolinhas d'água, né, porque às vezes ele não fala bolha, né, dentro das terminologia que a gente conhece, técnica, mas ele fala assim, sai umas bolhas assim, aí estoura e fica cheio de ferida desse jeito. Então, tanto quando a gente fala do herpes, da gengivistomatite, dessas alterações todas que nós vimos, é extremamente relevante ouvir essa história do paciente, né? Saber essa história do paciente, questionar o paciente, observar no exame físico geral se existem alterações em outras regiões do corpo. Então, nós temos que estar atento a tudo isso. Este paciente, felizmente, não tinha nenhuma alteração em pele, tá? Nós detectamos ainda numa fase que a gente tinha alteração restrita à cavidade bucal. Um outro ponto que é bastante relevante, não adianta fazer a biópsia em cima e lá no meio da bolha. Não consegue ver nada, tá? Então, o patologista vai ficar muito bravo com vocês. A gente tem que pegar a área de tecido saudável, que ele vai mostrar já essas alterações bem bonitinhas, tá? Porque você conseguir manter uma bolha íntegrazinha, bonitinha, é difícil, tá? Porque o histológico vai dar com muita clareza para a gente o que nós vamos estar visualizando, tá bom? Pode passar, Aninha. Aqui é outro caso, tá? Aquele caso era de um homem, esse é o caso de uma mulher, que inicialmente começou a mostrar alterações em tecido gengival, né? O quadro que a professora Daniela falou, muito característico de uma gengivite descamativa, que nós chamamos, né? E avaliando com o tempo que foi feito o acompanhamento, um paciente que estava indo na clínica multidisciplinar, no estágio multidisciplinar, foi feito toda a parte de tratamento periodontal que devia, e não havia melhora, não tinha resposta clínica. Com o passar do tempo, houve uma evolução absurda de uma vez das lesões. Então, tomou a boca do paciente.
E aí foi nesse momento que vocês veem ali as fotos com ulcerações grandes na região, e aí optou-se por fazer a biópsia, e no resultado do anátomo patológico foi detectado o pênfigo vulgar, tá? Pode passar, Dan. Você já quer falar? Não sou eu que passo. Então, bem, o Renato estava ansioso ali, né, para falar de tratamento, mas antes de nós falarmos de tratamento, nós temos que falar do diagnóstico, né? Então, a manobra clínica é o sinal de Nikolsky, novamente, friccionar a mucosa para determinar se há ou não o aparecimento da bolha. Então, quando a gente coloca ali sinal de Nikolsky positivo, a chance de ser pênfigo, né, é maior. Aí, feito a biópsia, né, e tendo uma área bastante representativa ali, como a prof. Cíntia falou, não pega no meio da bolha, né, nós podemos ter o quê? Uma das características é a fenda suprabasal, tá? Porque no pênfigoide ela vai ser intraepitelial. Aqui não, ela é suprabasal. A citologia esfoliativa também pode ser realizada, e uma das características são essas células de Tzanck, que também são bem específicas do pênfigo, tá? Além da imunofluorescência direta. É bem bonita, Dan. Hã? Tem uma lâmina bem bonita. Vocês entenderam que bonito para nós é aquele negócio, né, gente? Além da imunofluorescência, mas a citologia e o histopatológico já ajuda, tá? E também pode ser comprovado ali através de testes, como é o caso do ELISA, né, que você vai avaliar a presença das interleucinas. Pode passar? Aqui, ó, dá para ver a fenda suprabasal bem bonitinho. Então, a gente vê aqui, ó, camada basal, né, bem bonitinho. Eu tô achando que eu tô mostrando, sabe, Ana? Eu tô com a setinha aqui, me achando. Então, eu tô tentando te acompanhar. Bem bonitinho, e a gente vê um espaço entre o restante do epitélio, né? Então, a bolha fica localizada bem nessa área, bem dentro dessa região, que, como a professora Daniela disse, vai ser o fator que vai permitir que a gente estabeleça o diagnóstico, tendo em vista que as características clínicas são muito similares entre as patologias, né? Então, entre o pênfigo e o pênfigoide, como que nós vamos estar conseguindo diferenciar? Então, é questão sine qua non realizar a biópsia e encaminhar para o anátomo patológico, tá? Para fazer essa análise, para poder saber qual das patologias que pode estar sendo enquadrado, tá bom? Pode passar, Aninha. E o tratamento, né? Sendo uma doença autoimune, trata-se com corticoide, certo? Aí depende, pessoal, porque são lesões só bucais, até pode caber ao dentista fazer o tratamento. Agora, quando tem lesões em pele, é sempre importante investigar lesões em pele. A prof. Cíntia falou da anamnese. Gente, a anamnese é tudo. Porque, às vezes, o paciente tem lesão em boca e já tem uma lesão em pele, só que ele não associa, tá? Mas por que você não falou? Ele pode falar, mas você não perguntou? Sabe aquela história? Só sabe quem encontra, quem sabe o que procura, né, Cíntia? A gente ouvia muito isso. Né? O professor Cleto que falava muito isso para a gente, e vocês tiveram a honra de conhecê-lo. Então, quando tem lesões em pele, normalmente quem faz o tratamento é com corticoterapia sistêmica, e quem faz o tratamento é o dermatologista. E qual que é a função do uso desses corticosteroides? Reduzir os autoanticorpos que acabam atacando a estrutura de fixação ali, né, de ligação entre os tecidos. E, prolongado por toda a vida, porque se o paciente para de tomar, as lesões voltam a aparecer. Então, o paciente que desenvolve pênfigo é aquele que vai ter que realmente casar com um dermatologista e ter conscientização, ser conscientizado
da necessidade de aderir ao tratamento, tá? E nessa adesão ao tratamento, gente, é muita conversa com o paciente. Eu nunca me esqueço. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês quando nós falamos de lesões infecciosas. Uma vez nós diagnosticamos um paciente com paracoccidioide-micose. Ele foi encaminhado, certo? Para o infectologista, ele começou o tratamento, ele morava sozinho, quem acompanhava era assistente social. E estava tudo bem, né? E, de repente, a assistente social perdeu o contato dele, eu não sei o que aconteceu, alguns meses depois ele voltou para a clínica num estado caquético, porque sem a assistente social ele não estava tendo como receber a medicação, ele parou de tomar e voltou tudo novamente a lesão. Conforme ele passava, as pessoas saíam de perto dele. Eu não sei, Ana, se você lembra, se é da sua época, eu acho que é anterior a você ainda, esse caso. E foi muito complicado. Então, o paciente que tem doença autoimune, no caso da paracoccidioide, não é um autoimune, é fúngica, mas precisa de um tratamento prolongado. Todo paciente que precisa de um tratamento prolongado, às vezes ele começa a tomar a medicação, melhora. Melhorou, ele para. É igual antibiótico para dor de garganta. Né? Toma 3 dias, melhorou, parou, tem bactéria resistente aparecendo por aí. Tá? Então, ele tem que ter consciência que ele vai tomar essa medicação por toda a vida, tá, Renata? Então, esse é o tratamento do pênfigo, é o corticoide. Pode passar. Bem, agora nós passamos a bola para Ana Cláudia falar de pênfigoide. Sim, então, vou ouvir minha voz agora, né? Eu vou começar falando do pênfigoide sobre um caso, Dani, até que começou a história do caso dessa paciente quando você estava lá comigo e depois continuou quando a Letícia chegou. Então, eu não sei se você lembra dessa paciente, que ela veio, ela é uma mulher, né? Ela tinha em média uns 50 anos, e ela chegou com uma queixa de dor e ardência, né, na cavidade bucal, e também essa paciente, igual a Cíntia falou antes, ela relatou que ela tinha umas bolinhas na boca que volta e meia essas bolhas estouravam. Aí, no exame clínico, né, nós observamos primeiro ali naquela região da mucosa jugal do lado esquerdo, aquelas estrias esbranquiçadas, bem característico, né, um aspecto muito similar, até o que a gente pensou inicialmente foi um líquen plano reticular, que foi uma hipótese de diagnóstico inicial, mas não, no outro lado, né, na mucosa jugal do lado direito, não tinha nenhuma alteração, ela estava íntegra. Aí, na região da gengiva, né, logo ali próximo da margem, eu apontando com o dedo aqui, né, margem gengival, a gente consegue observar essas regiões ulceradas, e aqui a paciente falava que incomodava muito, que ela sentia bastante dor aqui também. E nessa região do rebordo também a gente verifica essas estrias esbranquiçadas, e o que nós pensamos inicialmente, né, em líquen plano reticular, pênfigo e pênfigoide. Aí nós optamos por, deixa eu ver se eu coloquei aqui, prescrever para paciente bochecho com Decadron por 1 semana, né? E daí nós fomos prescrevendo, agora eu não lembro certo quanto tempo foi. Aí a paciente relatava melhora na sintomatologia, mas aquelas lesões voltavam. Então, a gente optou por encaminhar ela para fazer a biópsia, e o resultado do histopatológico, né, veio o pênfigoide da membrana mucosa, pênfigoide bolhoso. Então, aqui nessa imagem, né, histológica, a gente consegue ver a diferença do pênfigo, que é bem daquela lâmina lá que a professora Cíntia mostrou antes. Então, aqui eu tenho uma separação, né, da parte epitelial do conjuntivo. Então, eu também tenho essa formação da fenda, só que ela é abaixo, né? Então, o diagnóstico dessa paciente foi de pênfigoide. Aí, tido o diagnóstico, nós encaminhamos ela para o dermatologista, e ela ia entrar, nós chamamos ela para ver qual seria o tratamento e fazer o acompanhamento das lesões da cavidade bucal também,
E o professor Daniel entrou aqui que o cachorro me desconcentrou. E ela voltou e ela ia fazer o tratamento por 1 ano, né, com corticoide sistêmico, que foi, eu anotei aqui, a prednisona. Aí nós nunca mais vimos essa paciente e no ano passado ela retornou para a clínica lá em Cascavel com queixa novamente que aquelas bolhas estavam aparecendo e estava incomodando ela. E ela falou para nós que, como tinha melhorado, ela tinha feito uso do medicamento por um tempo, né? Que o médico passou 3 a 4 meses. Daí ela falou que melhorou bem, viu que não estava mais incomodando e parou de tomar o medicamento por conta própria. Aí, justamente naquele dia, deu para ver bem a presença da bolha aqui, né? Então a gente conseguiu identificar de novo, orientamos a paciente e prescrevemos novamente o bochecho, né, com corticoide tópico, e depois de uma semana houve a regressão da lesão, né, mas essa paciente dela foi orientada de novo, foi para voltar para o médico e para ter o acompanhamento. Querem comentar alguma coisa? Ela já tinha lesões em pele? Eu não lembro mais. Não Eu tinha. caso, mas eu não lembro se ela tinha lesões em pele, não. Não tinha. Não tinha lesões em pele e um cuidado que a gente tem que ter muito com esses pacientes que fazem uso de corticoide sistêmico, né, pessoal, é com relação a essa mania que os pacientes têm de parar o tratamento por conta. Eu tive a oportunidade de, durante o meu mestrado e o meu doutorado, tratar muitos pacientes com pênfigo e com pemfigoide, principalmente esses com lesões exclusivamente orais, né, que o dermatologista avalia o paciente, né, faz a interconsulta sempre, a partir de um diagnóstico de lesões orais, a gente sempre faz, mesmo que o paciente não tenha relato, né, de lesões em pele, que a gente olhe e não tem, como a professora Dani comentou, sempre precisa pesquisar, investigar mais, então a gente sempre faz a interconsulta com o dermatologista. E muitas vezes o dermatologista devolve, né? O paciente não tem lesões em pele, vamos tentar o tratamento tópico. E eu utilizo muito propionato de clobetasol. Eu tenho resultados excelentes com propionato mais nistatina, né? Que a gente pede para os pacientes manipularem em farmácia de manipulação, e vem as duas formulações juntas, o propionato de clobetasol a 0,05%, mais a nistatina 100.000 unidades internacionais. Por quê? O paciente vai ficar muito tempo usando corticoide tópico, né? E por mais que a gente saiba que a absorção mucosa, né, ela é menor do que a sistêmica, existe uma absorção, senão não funcionaria o tratamento. Então, sabemos que com a utilização de corticoides, nós podemos ter uma alteração da microflora da cavidade oral e predispor esse paciente a outras infecções oportunistas, né? A gente está fazendo justamente suprimir o sistema imunológico dele para que ele pare de bloquear e afetar as células que são do próprio organismo. Então, é importante a gente conversar com o paciente para que ele entenda que o tratamento é de longo prazo, mesmo quando nós estamos com um corticoide tópico. E quando estamos com corticoide sistêmico, pessoal, nós utilizamos altas doses de corticoide sistêmico. Já cheguei a prescrever 60 miligramas de corticoide por dia para paciente. Tá? E essa escolha de dose deve ser muito bem estudada, né? Correlacionando com todas as comorbidades que esse paciente tem, se ele é hipertenso, se ele é cardiopata, se ele tem alguma alteração de sistema renal, hepático, e essa decisão dividida com o médico dele, para a gente fazer, né, o ajuste de dose. E como que eu costumo conduzir os meus casos? Quando os pacientes estão muito graves, principalmente no pênfigo, como nas imagens que as professoras mostraram anteriormente, a gente inicia com uma dose de ataque, né? Uma dose alta, uma dose de 40, 45 miligramas. E conforme o paciente vai respondendo positivamente, a gente vai tentando fazer
a redução dessa dose, até encontrar a dose mínima necessária para manter aquele paciente estável. Então, esse desmame, que a gente chama do corticoide, né? Ele deve ser lento, deve ser progressivo, né? E aí, o que acontece muitas vezes? Aí eu consegui reduzir a dose do meu paciente para 10 miligramas. Comecei com 40. Reduzi para 10. Bom, ótimo, tá super bem com dose de 10 miligramas. Vamos tentar reduzir para 5. Aí reduz para 5, reexacerba a lesão. Aí a gente tem que voltar lá para aquela dose de ataque, retomar o tratamento, né? Então, de fato, os pacientes de pênfigo e pênfigoide, e mesmo os pacientes de líquen, que a gente ainda não falou, né, sobre o líquen erosivo, são pacientes que casamento com o dentista, com o dermatologista, né? Eu tenho paciente aqui em Cascavel que retorna a cada 3 meses no consultório, paciente que está bem, né, que está estável, mas que retorna a cada 3 meses. Eles nunca deixam de ter uma receitinha de propionato sem data, que isso é coisa que a gente até eticamente não deveria fazer, né? Mas com esses pacientes, eu deixo ele sempre com uma receita de propionato. Exacerbou a lesão, ele já sabe o que ele tem que fazer. Vai voltar para o corticoide tópico, até marcar a consulta para retomar a dose sistêmica, se for o caso. Então, são tratamentos muito difíceis, né? E, de novo, eu quero comentar com vocês coisas que a gente já vem falando em todos os nossos encontros do WebDiagnar. O que a gente não pode fazer é deixar esses pacientes rolando de mão em mão, de profissional em profissional. Os casos que chegam para nós, e aí não é nem querer se achar de dizer, o caso que chega em mim eu resolvo, né? Ninguém resolve. Mas a gente tem que ter consciência de que este paciente está em sofrimento. Então, não dá para ficar tentando tratar, né? Eu vou dar uma pomadinha, eu vou mandar ele bochechar um Flogoral, que não pode não resolver, mas mal não faz. Eu vou mandar ele passar um anestésico tópico. Não dá, pessoal, não dá. Como diz a professora Dani, né? Não é variação da normalidade? Não sabe o que é? Encaminha para alguém que possa fazer o diagnóstico, porque esses pacientes estão em sofrimento. E eles vêm assim contando que eles já foram em 5, 6 dentistas, que eles já foram no otorrino, que eles já foram no gastro para saber se é do estômago, né? E, de fato, com uma biópsia incisional e uma anamnese bem conduzida, em 1 semana a gente bate o martelo, né? O tempo do laboratório nos mandar a resposta. Então, a gente tem que estar atento nos sinais, tem que estar atento na história do paciente e tem que ser resolutivo naquilo que nós estamos fazendo. E resolutivo inclui encaminhar o paciente para o profissional especializado. Eram essas. Você usa a moldeirinha? Se tem a gengivite descamativa, só gengivite descamativa, eu uso gel de propionato na moldeira. Se o paciente tem lesões em outras regiões da boca, eu uso bochecho. Quanto tempo você pede para o paciente ficar, Lê? 1 minuto, pelo menos. No caso da gengivite descamativa. Não, na gengivite descamativa. Então, entre 30 minutos, depende de quanto esse paciente já fez outros tratamentos. Eu geralmente não inicio com moldeira, né? Porque daí o paciente tem ainda que se adaptar com a moldeira na boca. Eu geralmente inicio com bochecho. E aí sobram as lesões, né? Na gengiva, geralmente elas são as últimas a ir embora, porque tem placa ali também, né? Não consegue higienizar direito. Então, eu utilizo o gel de propionato entre 10 a 30 minutos. Esses 30 minutos não contínuos, né? Porque às vezes o paciente não consegue ficar o tempo inteiro com a moldeira na boca, então ele tira um pouco, daí ele se incomoda, daí ele volta. Mas funciona bem. E eu tô com um caso agora que o paciente, ele só tinha a gengivite descamativa, o resto estava tudo controlado, tá já 2 anos em acompanhamento, tá sem corticoide, tá 0 corticoide, e se ele só tinha gengivite descamativa que persistia. E
usava o propionato, ele fazia candidíase. E aí eu comecei a usar gel de clorexidina 0,2% na aplicação local e sessões de APDT, de laser terapia antimicrobiana. Eu vou perguntar deles. E ele voltou segunda-feira, inclusive. Eu tava correria no consultório, acabei não fotografando, mas ele voltou muito bem. Ele falou para mim assim: olha, doutora, nos 4 anos que eu tenho diagnóstico de pênfigoide, de pênfigo, eu nunca estive tão bem, né? Então, é extremamente gratificante para a gente ouvir isso do paciente, né? Que ele nunca esteve tão bem. O laser, meninas, é o seguinte: o laser, ele ainda precisa ser muito estudado para essas doenças imunomediadas, tá? Porque, assim, ele tem um potencial anti-inflamatório, né? Ele faz inibição de ciclooxigenase, que estão aí associadas no processo das doenças imunomediadas. Existem relatos de melhora com 4, 5 sessões, mas a gente não vai estar tratando na causa, né? Então, ele acaba sendo um paliativo, ele tem a função analgésica excelente, os pacientes relatam um alívio, principalmente com laser infravermelho, imediatamente após a aplicação. Então, de 20 a 30 minutos após a aplicação, os pacientes conseguem comer alguma coisa, né? Assim como os que têm mucosite, mas a gente não consegue controlar bem as lesões só com o laser, né? Precisa de mais coisa. Então, eu geralmente uso para aqueles casos nas lesões iniciais, que está muito exacerbado, para dar um conforto para o paciente, mas isso também envolve custo e tempo, né? O paciente tem que ir no consultório praticamente todos os dias para fazer a aplicação e ele precisa pagar por isso, né? Então, ainda tem que fazer mais estudos, entender melhor o mecanismo de ação que pode ser favorável nas imunomediadas. E é uma coisa interessante, né, isso que a professora Letícia falou, da resolutividade ao paciente, porque do contrário, ele vira bola de ping-pong, vai para lá e vai para cá. Outro aspecto eu acho muito importante quando se trata dessas lesões autoimunes, em que o tratamento é corticoide, a gente tem que, né, como fisiologista, lembrar que quem produz o cortisol é a suprarrenal, certo? E se você mantém doses altas do corticoide exógeno, né, externo, pode ser que a suprarrenal pare de produzir cortisol, né, e quando você deixa de prescrever o corticoide, o paciente não vai mais produzir o cortisol, que é o único hormônio que, se zerar, ele morre, né? Então, ele pode desenvolver uma doença de Addison. Sempre associar e sempre acompanhar o paciente, verificando as doses, né? Subiu síndrome de Cushing, desceu doença de Addison, né? Então, no cortisol, esse mecanismo de feedback acaba sendo bastante impactante na produção pela suprarrenal. Tá? Então, são duas preocupações: a preocupação local, preocupação em conscientizar o paciente, na verdade são 3, né? E a preocupação sistêmica em manter o sistema equilibrado. Justamente por isso, quando a gente vê que o paciente ficou bem, né, e a gente vai tentar interromper o corticoide, essa interrupção tem que ser lenta. Às vezes a gente fica 30 dias reduzindo dose, fazendo desmame, acompanhando através dos exames, para ver se a suprarrenal está acordando para a vida de novo, né, e vendo que ela tem que voltar a fazer o serviço dela, que a gente está tirando o sintético. E o papel do médico também é muito importante nisso, né? A gente sabe que o uso contínuo de corticoide também interfere na regulação da pressão arterial. Então, os pacientes hipertensos, a gente não pode prescrever sem conversar com o médico dele, né? Às vezes ele
precisa trocar a medicação, precisa fazer algum ajuste de dose no antihipertensivo do paciente. Eu não sou, assim, uma fisiologista, que nem a prof. Dani, mas agora eu sou professora de fisiologia aqui de Cascavel, então eu estou me inteirando e é a minha nova paixão agora, a tal da fisiologia, me aguentem. Eu adorei alguém se apaixonar por isso, gente. E aí, nessa de aumentar a pressão, acaba causando alteração renal também, gente. Olha só, você mexeu com uma coisinha só, né? Aí altera os rins, o paciente vai ter anemia, o paciente vai ter edema, porque ele tinha uma doença autoimune que não foi diagnosticada precocemente para ser tratada, enquanto ainda o tratamento não precisava ser tão agressivo. Por isso que a gente ama os fitoterápicos também, né, prof. Dani? Ai, gente, e ao invés de dar um corticoide para o paciente, vamos dar para ele uma arnica do mato, que tem o mesmo efeito da prednisolona. Ai, Letícia, agora você cutucou a pessoa. Ai, tem tanta coisa que puder. Agora falou com a Dani. Agora, que vocês nem sabem que na minha tese do doutorado eu testei derivado da maconha. Olha, cannabis. Ah, é? Testei canabidiol. Né, Cíntia? Imagina isso. Que 10, Lê. Mas você trabalhou com pênfigo? Não, trabalhei com mucosite. Ah, tá. Eu que lembrava da mucosite. Testei potencial antioxidante e anti-inflamatório do canabidiol na mucosite. Olha que maravilha. Será muito bem-vinda para falar isso pra gente. Mas não tenho dúvida. Bem, perguntas, comentários. Gente, vocês não têm comentários, dúvidas, nada? Eu, se fosse do outro lado, eu estaria me coçando. Até agora, só o Renato que fez uma pergunta. Como tratar? Hoje eles estão dormindo. Estão cansadinhos. Quem está aí? Oi, Dan? Quem está ouvindo? Fale eu, escreva eu aí. Vou fazer chamada no meio da aula. Eu. Ah, surgiram os erros da vida. Ah, eles estão aí, eles estão escutando. Agora estou fazendo a do primeiro ano também. Ô, Aninha, passa que tem umas imagens aí. Então, aqui, ó, isso daqui era um caso, só que a gente chegou a pensar que poderia ser, porque o paciente não conseguia ser muito claro na anamnese, mas nesse caso era um líquen plano, né? Então, a questão do diagnóstico diferencial, porque o líquen plano, ele também traz o seu formato bolhoso, né? Então, a gente não pode esquecer que existem outras alterações que simulam muito também essas alterações bolhosas, né, e que a gente sempre tem que pensar em todas elas, né, no pênfigo, no pênfigoide, no líquen bolhoso, né, então... Ele tem uma multiforme, nós já tivemos caso aqui, bem bonito para patologista, né, para estomatologista, patologista, que a gente fala. Então, essa paciente, ela veio também daqui de perto, né, e apresentando essas características em tecido gengival, né, e é aquela questão, uma coisa que é super triste, que chega muito caso de gengivite descamativa, é que eles vão no dentista, o dentista fala assim, isso é falta de higienização, e o paciente sofre, morrendo de tanto escovar os dentes, e não vê melhora. Né? Aí, o que ele acha? Aí tá ruim a escovação, ao invés dele comprar ou de ser orientado a usar uma escova macia, porque o problema dele pede isso, ele, no pensamento dele, para limpar melhor, o que ele vai fazer? Comprar uma dura, né? Uma que judia mais ainda, para poder ver se ele limpa bem. Porque o dentista falou que é falta de higiene. Então, gente, tem que ter critério. Se você chega, observa, vê que não tem biofilme, não tem, talvez tenha depois do surgimento das lesões. Isso que é importante, você vê que é um paciente que às vezes está tendo um bom controle e tudo mais, não justifica, pode procurar que existe alguma outra coisa, né, porque essas doenças, ela traz muito forte a característica da gengivite descamativa, né, nem tanto mas o pênfigoide eu tenho visto mais casos, e uma coisa que tem que cuidar também, porque o pênfigoide de mucosa, ele pode afetar outra mucosa, que é a mucosa ocular, né, então...
tem que ser investigado se não existe lesões oculares. Aí aquela questão de trabalhar de forma multiprofissional, como a professora Letícia colocou, encaminhar para o médico, o dermatologista, encaminhar para um oftalmo, caso o paciente tenha alguma queixa que você perceba. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que perguntar tudo isso? Sim, não é nossa obrigação fazer, de repente, um tratamento isolado, né? Eu não vou tratar o olho, mas eu tenho que perguntar para esse paciente se existe alguma queixa em relação ao olho, ardência no olho, se ele começa a perceber, né, alteração visual, da acuidade visual. Então, a gente tem que perguntar. Havendo dúvidas, encaminhar para o profissional que é de competência, porque nós não vamos chegar e ficar fazendo o exame oftalmológico no paciente, né? Ele tem que ser feito de uma maneira correta, faça o encaminhamento dizendo das características que você percebeu e da suspeita clínica ou já do diagnóstico clínico, que é o que nos compete. Pode passar, Aninha. Aqui é um outro paciente também, né? Um paciente que a gente suspeitou de pemphigoide. Na verdade, esse paciente, nós não fizemos aqui o caso dele, ele foi feito lá na unidade básica, mas nós acompanhamos à distância, porque era em outro município. Mas foi feita a biópsia desse paciente e foi detectado que ele tinha pemphigoide benigno de mucosa, né? E na hora que eu olhava, para mim, era um líquen plano, né? Assim como aquele caso que a Aninha falou, né? Na hora que eu vi mucosa ali, bonitinho, aquelas coisas, nossa, é um líquen, né? A gente vê aquelas estriações. Você olha assim, a lente do microscópio do seu olho, né? Eu também, a lente do microscópio do meu olho falaria, líquen, certeza. Sim, né? Mas aqui foi um caso que eu só auxiliei à distância, não foi um paciente que chegou diretamente para a gente aqui, né? Então, o paciente não tinha como vir para cá. Tá? Elas são, de fato, né, diagnóstico diferencial uma das outras, muitas vezes é impossível diferenciar clinicamente, principalmente entre o pênfigo e o pemphigoide, né, são sutis as diferenças, e nem sempre a gente vai ver a bolha no pemphigoide também, então... o diagnóstico diferencial sempre fica aí entre essas três, né? Quando a gente vê as imagens, quando tem estria branca, até mesmo pelo líquen ser mais comum, e a gente fala sempre que temos que pensar primeiro no que é mais comum, né? Eu estava dando aula de benignas essa semana para o pessoal de Beltrão, e eu falei isso sobre o neurofibroma, né? Que muitas vezes clinicamente não tem diferença nenhuma entre um fibroma traumático. Mas a gente não coloca lá na nossa hipótese do diagnóstico neurofibroma, porque eles são raríssimos. A gente coloca um fibroma traumático. Se por um acaso no histopatológico vier uma surpresa, ok, né? Então não quer dizer que a gente errou a hipótese diagnóstica. Clinicamente elas são muito semelhantes mesmo, assim como as imunomediadas. A única coisa que eu falo, fotografe. Porque às vezes aconteceu já um caso lindo não, um caso simples tudo, mas com uma lâmina linda, com neurofibroma, e depois teve o caso de um leiomioma, que parecia uma... eu tenho um caso de neurofibroma também que não tem foto. Ai que raiva, me dá raiva. A gente subestima daí. Teve um caso de leiomioma, menina, e a senhora, mas era muito, o paciente usava prótese, era muito hiperplasia, e ele parecia tão sem gracinha, né? Ainda era o Jimmy que estava comigo. Eu falei, não vale uma foto. Não. Chegou o resultado. Um leiomioma. Ai, que raiva. Eu quase infartei. Então, é tudo único de mão solteira e pai desconhecido, não tem como você voltar a lesão lá para fotografar. Então, agora eu fotografo tudo que existe na face da Terra. Tudo. Eu acho que esse era o último caso, Aninha. Esse foi o último caso. Aí, questão do tratamento, que eu acho que a professora Letícia já nos deu uma aula, né, sobre tratamento, as possibilidades de tratamento para ambos, não difere muito, né, a gente vê que são muito similares, e isso daqui é meio que um padrão que acaba sendo seguido para as doenças autoimunes de uma forma geral, né, talvez controlando o nível do que você vai estar utilizando, a questão daí de pesar o bom senso, né, naquele momento.
Não vai se utilizar para um caso de líquen plano, que só está com a manifestação bucal, uma situação controlada, você não vai usar uma dose de corticoide, como a professora Letícia falou, né, 60 miligramas no dia. Por quê? Porque não é uma doença localmente que vai gerar uma agressão tão grande ao paciente e consequências tão sérias. Então, a gente tem que saber ponderar muito essa situação. Eu tenho muito receio de usar os corticoides sistêmicos, né? Porque todo mundo é muito cheio por todas essas situações que vocês colocaram aí. É a última das últimas opções, mas quando tem que ser utilizado, tem um diagnóstico de pênfigo vulgar, que a gente já sabe se deixar o negócio vai ficar muito feio, por quê? Aí é aquela questão da gente conhecer como vai ser a evolução de uma determinada doença, né? Então, frente ao diagnóstico, como que ela pode evoluir, como evolui um pênfigoide, como evolui um pênfigo, como evolui um líquen, porque a gente tem que saber isso para daí sim saber tratar de forma adequada. Por isso que é importante conhecer todas essas doenças e não tratar de forma empírica. Eu sempre digo, né, pessoal, para vocês que a gente não pode gastar os nossos tiros de canhão para matar formiga, né? Então, sempre começa pelo corticoide tópico, né? Enquanto está aguardando o diagnóstico, né, está aguardando os exames pré-operatórios, não vai deixar o paciente com dor. Você já entra com corticoide tópico e já vai ver como vai ser a resposta. Consigo controlar com corticoide tópico? Ótimo, mantém. Ah, bom, não deu, esse paciente está grave, né? Ele vai ter que usar corticoide. A gente conhece um monte de outras situações que os pacientes fazem uso de corticoides a vida toda, né? Então, a gente tem que conhecer mesmo o comportamento da doença, tem que ver como está a situação do paciente hoje, né? Analisar a situação do paciente e fazer as escolhas terapêuticas com convicção, né? Sabendo que não, para o que eu estou vendo hoje no meu paciente, essa é a melhor escolha, né? Vou começar com isso, depois eu vejo se vai precisar mudar a terapêutica, fazer ajuste de dose, optar por algum outro tipo de tratamento, né? Às vezes esses pacientes, eles vão para imunossupressores mais poderosos ainda, né? Do que os corticoides. Então, claro que é muito mais daí por decisão médica, porque a gente até não tem muito conhecimento sobre essas drogas, mas eles acabam, em algumas circunstâncias, principalmente os pacientes de pênfigo, tendo que utilizar outros tipos de imunossupressores muito mais potentes, né? Então, claro que o mais importante de tudo é o diagnóstico, sempre. Tratamento é 100% baseado no diagnóstico. Diagnóstico errado, tratamento ineficiente. Hoje, pela primeira vez, nós terminamos cedo, meninas. Eu acho que dá até para começar outro, né? Ah, vamos começar? Tadinhas, minha cara. A Letícia está assim, ó, o dia inteiro com a aula, Aninha. Mas isso que a Prof. Lê falou, né? Muitas vezes fala assim, você só faz o diagnóstico? Você faz o diagnóstico. Por quê? Diagnosticou errado. O restante é totalmente errado. Certo? Então, olha a importância do que a Prof. Cíntia falou da anamnese, né? De conhecer as diferenças entre as lesões, de pelo menos levantar hipóteses. O que não pode jamais é ignorar. Eu participo de um grupo de estomatologistas do Brasil inteiro. E ontem mesmo alguém colocou lá no grupo, eu odeio Oncilon. Por quê? Porque era uma lesão grave e o paciente ficou sob prescrição de um colega usando Oncilon por bastante tempo, na expectativa de melhorar. Então, não sabe, passa a bola. Não deixa o paciente em sofrimento. Porque ele confia em você. Né? E, novamente, não é normal, não é variação do normal. Você não sabe o que é, procura quem saiba. Sim. Não é feio. Não é feio encaminhar, feio é segurar. Perfeito. Dúvidas, meus queridos? O contrário, né? Eu acho que o paciente, ele passa a confiar tão mais em você,
se você diz assim, não, eu não consigo resolver isso para ti, mas eu vou achar alguém que vai resolver. E encaminha para alguém que vai lá e consegue aliviar a dor daquele paciente, né? Ou fazer o diagnóstico, tranquilizar o paciente, que seja. Essa semana eu recebi um paciente no consultório que depois de um clareamento, ele teve uma área de queimadura química na mucosa. E se assustou, né? Se preocupou. Então, a consulta dele serviu justamente para que eu visse que não era nada grave e pudesse tranquilizar ele e o colega, né? Que encaminhou. Então, agora ele vai ficar super confiando no dentista dele, que fez o clareamento, que notou que algo não estava normal e ficou alerta, né, para fazer o diagnóstico preciso. Se fosse algo grave, estaria sendo diagnosticado precocemente. Então, a gente está numa campanha aí muito forte, né, sobre a valorização da estomatologia. Sim. Em alguns lugares a gente nem acha a estomatologia como especialidade, né? Às vezes a gente vai preencher formulários e coisas em sites que pergunta lá qual é a sua especialidade, nem consta a estomatologia muitas vezes. As pessoas nem sabem o que o estomatologista faz. Eu tenho muitos amigos médicos que não conheciam a especialidade antes de eu falar sobre estomatologia, né? Então a gente tem que valorizar a nossa área, porque, de fato, quando é no pai e na mãe da gente, a ferida na boca, o estomatologista muda de valor, né? Aí o Neto fez uma pergunta ali, ó. Em diabéticos, parece que não pode fazer uso contínuo do corticoide, porque o corticoide, na verdade, ele causa hiperglicemia, né? E a alternativa aí de tratamento? Nunca peguei um paciente diabético para tratar com esse tipo de lesão. Você tem experiência, Lê? Então, quando a gente Diabetes tem algum... descompensado, assim, né? Quando a gente tem algum caso, né, tem que entrar em contato com o endocrinologista desse paciente e avaliar risco-benefício, né? Se a gente deixa também uma lesão que é um foco infeccioso, né, num paciente diabético, que também tem lá suas dificuldades de cicatrização e tudo mais, a gente também tem um problemaço, né? Então, às vezes, ele vai ter que ter um ajuste de dose lá na medicação para o diabetes que ele usa, independente do que for, né? Se for insulina, se for metformina, aquelas coisaradas todas que o endocrinologista prescreve, a gente vai ter que estar em contato. Fala, olha, a minha opção terapêutica é essa. O que você sugere? Vamos tentar segurar com o tópico o máximo que der, vamos iniciar com uma dose baixa e avaliando a glicemia, né, até tentar estabilizar esse paciente. Então, tem que ser uma decisão compartilhada, tanto com o paciente quanto com o restante da equipe que cuida dele. Até porque, se a gente pensar em corticoide, do que foi falado a respeito da microbiota bucal, o paciente diabético já tem tendência ao desenvolvimento de candidose. Aí você usa um corticoide, a tendência de desenvolver candidose é muito alta. Então, gente, pessoal, o diabetes é uma doença menosprezada, eu digo, apesar de, se fosse para escolher uma única doença para estudar toda a fisiologia corporal, eu escolheria o diabetes. Então, imagina o quanto que essas alterações impactam num paciente que só tem diabetes, imagina quando associado a outras doenças, como é o caso de doenças autoimunes. Então, a decisão é muito complexa, né? É muito complexa mesmo, vai ter bem que levar em consideração o risco-benefício. Mas a desgraça, ela nunca vem desacompanhada, né, gente? Essas coisas costumam acontecer com os pacientes que já têm outras comorbidades, são os que são os premiados com as doenças mais graves também, né? Então, às vezes é aquela velha história de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí a gente acaba tendo que correr o risco com alguns pacientes. Acho que tem mais uma pergunta ali. O Neto. Então, Neto, seguinte,
Quando nós temos um caso grave, tá? Um caso de muitas lesões, a literatura nos diz que a dose de ataque, né, é uma dose entre 45 e 60 miligramas. Então, vai muito da experiência clínica de iniciar o tratamento para o paciente, tá? Se ele tiver lesões só em boca, eu costumo tomar essa decisão terapêutica, né? Já avaliou com o médico, bom, vamos fazer o tratamento, vamos iniciar a corticoterapia sistêmica. Eu costumo iniciar com 45 miligramas pela minha experiência clínica, né? Quando eu estava no mestrado, no doutorado, nós analisamos muitos estudos para montar o protocolo lá do serviço de estomatologia, e o nosso protocolo, para casos em que a corticoterapia sistêmica era indicada, nossa dose de ataque iniciava em 45 miligramas. Em alguns casos, quando a gente observa uma melhora com essa dose, mas ainda não é a melhora considerada, né, satisfatória, a gente já chegou a aumentar para até 60 miligramas. Mas essas decisões você vai avaliando o paciente, né, semana a semana. Às vezes a cada 3 dias. Né? O paciente veio na segunda-feira, você inicia uma dose de ataque, você já vê ele na quarta-feira de novo. Né? Você não vai esperar 30 dias para ver como o paciente ficou, você não vai esperar 2, 3 semanas para ver como o paciente ficou, né? E como ele está respondendo. A gente tem medo muito do corticoide, mas a gente tem que lembrar que o corticoide, ele tem todas essas influências bem negativonas, claro que toda medicação tem efeito colateral, né? Mas ele se torna perigosão quando ele é de uso crônico. Então, eu usar uma semana para o meu paciente 40 miligramas, ele vai ter consequências disso, mas não vão ser consequências totalmente irreversíveis e graves, né? O pênfigo é tão grave quanto. A gente não pode deixar ele com aquelas lesões. Então, a gente acaba, assim, conforme você vai tendo experiência e vendo as coisas acontecerem, dá uma segurança um pouquinho maior de utilizar as altas doses, mas elas devem começar a ser reduzidas assim que o paciente apresentar a melhora do quadro clínico. E aí a gente vai fazer aquele desmame que eu comentei com vocês para tentar encontrar a menor dose tolerada para o paciente. Né? Então, alguns pacientes a gente consegue tirar, principalmente no pênfigoide, né? No pênfigo é mais complexo, no pênfigo dificilmente a gente trata sozinho, mas no pênfigoide mais frequente, de você conseguir deixar o paciente sem nada de corticoide sistêmico e fazer a manutenção só com o corticoide tópico. Às vezes, você precisa manter 5 miligramas de corticoide para o paciente, 10 miligramas de corticoide. E é claro que nesse meio tempo, ele sempre vai estar fazendo o acompanhamento, né, com o seu médico de confiança, com o seu médico que trata de outros problemas que ele tenha, para avaliar como andam as questões sistêmicas, tá? E a gente também tem que saber avaliar isso, né? Tem que saber interpretar um hemograma, solicitar provas de função hepática, provas de função renal. Também é nosso papel enquanto estomatologista saber interpretar as consequências que nós estamos causando para o nosso paciente. Né? Então, a gente vai acompanhando isso com relação a o que a literatura recomenda, com o resultado clínico que nós estamos observando e com o acompanhamento da situação geral do paciente. Agradeceu. Por nada. Mais alguma dúvida, galerinha? Cadê o povo? Prof. Marina. Tá quietinha hoje, amiga? Ô, Cíntia, eu tô quietinha, sim, mas eu ouvi tudinho, tá? E gostei muito. E fico feliz por vocês falarem bastante para os alunos sobre a importância desse diagnóstico, sabe? Eu acho assim que tem gente que olha e enxerga, tem gente que olha e não enxerga nada. E os bons profissionais são aqueles que, quando veem alguma coisa, desconfiam que pode ser. Então, eu acho assim que, se não souber, manda para frente, como vocês falaram. Mas o importante é que uma pessoa com tanto sofrimento, com tanta dor, seja assistida, né? E que eles façam isso com essas aulas de vocês e com essas apresentações de casos, que eu sei que não é fácil achar,
que eles tenham sempre assim pensando nessa aula de hoje, vendo alguma coisa e dizendo assim, olha, é isso, pode ser isso, né? Então, parabéns para vocês. Viu? Mais uma vez aprendi um pouco sobre os problemas dos pacientes bucais. Obrigada. A prof. Marina vai ganhar um certificado de estomatologia ao final. Aí, ó. Participação especial. Mas é tão bom, gente. É gostoso ouvi-las falar, sabia? É um bate-papo maravilhoso. Estou apaixonada por vocês. Ai, você suspeita, Beijo Marinete. grande. Obrigada, viu? Parabéns. Beijo. Obrigada por estar aqui. Mais alguma dúvida, galerinha? Eu adoro a Marina. Ó, já estão aqui teus fãs, Marina. O que é, Cíntia? Teus fãs aqui do chat já estão. Ela é um amor. Eu Eles que são lindos. Sou suspeita também. Eu nem posso falar nada. Mais alguma dúvida, meus queridos? Bom, vocês viram, eu passei dois links. Um link era para a gente, para eu ter o controle da frequência de hoje, né, para saber quem estava presente, para que nós pudéssemos, para que eu possa fazer, depois, lançar as horas de quem veio, tá? O outro link é o link que eu falei para vocês poderem se inscrever no projeto, tá bom? Então, todo mundo assina, tá? Eu posso até passar depois para as meninas, para poder ter a noção da frequência, se vocês quiserem, não sei se vocês estão fazendo ali, mas só para que vocês possam ter o controle, porque eu estou fazendo o controle por causa do projeto. Beleza? Vou mandar a Joyce Capesse. 2 segundinhos. E, novamente, vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Eu sonho no dia em que a gente vai conseguir, com fitoterápicos, com técnicas integrativas, dar uma qualidade de vida para esse paciente, sem precisar dos efeitos colaterais todos dos medicamentos. Não que os fito não tenham efeitos colaterais, tem, podem ter, né? Mas com certeza bem menores. Essa é a minha missão. Beleza, gente? Bom, meninas, bom trabalho. Meus queridos, boa noite. Pessoal das 7h30 que está aí firme ainda, até amanhã, 7h30, no nosso mesmo bate-local. Eu já ia falar da manhã. Ontem, amanhã, boa sorte. Eu às 8. Maria, gente. A gente é da madrugada, né, Dani? A gente vai para. Apesar que a Dani não, né? A madrugada sou eu. Eu não. Vai até tarde. Acordo cedo, mas dormir, eu durmo cedo também. Aquela dorme com as galinhas, acorda com os gatos. Não, eu agora dormir é uma coisa que não está muito